Lá então, vamos falar um pouco de um equívoco da interpretação da alegoria de Platão, algo que tem sido disseminado durante muito tempo, durante até mesmo na escola, se bobear dentro das universidades, tá? A gente vê isso muito aí sendo divagado aí, mas vamos ver o que é essa interpretação da alegoria da caverna de Platão. Então, Platão, essa alegoria, ele fala, ele coloca um diálogo entre Sócrates e Glauco, que é o seguinte, eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem rápida, que eu não quero deixar o vídeo tão gigante assim. É, Homens, desde pequeno, desde o seu nascimento, foram presos, né, dentro de uma caverna, de modo tal que eles conseguem olhar para frente, assim, né? Olhar uma parede em que nessa parede é projetado sombras. Nessas sombras, fruto de uma fogueira anterior a eles e tal, e eles veem essa sombra desde pequeno, tá? E vozes que ele ouve, o eco dentro dessa caverna também, eles conseguem ouvir ecos dentro dessa caverna. Platão, com o diálogo com Glauco, ele fala que para esses prisioneiros, aquilo que a sombra que é projetada na caverna é a realidade, é a verdade para ele, né? A realidade. E, e também os sons que ele ouve fazem parte dessa realidade e tal, esse eco, né? Aí ele elabora que de uma forma lá ou outra, um dos prisioneiros vem a ser liberto dessa prisão e começa a subir, né, a caverna. Aí ele começa a perceber ao seu redor, aí ele vê a fogueira, ele vê que na verdade é uma projeção, aquela sombra, aquela realidade que ele tinha, aquilo que era real para ele, aquilo que era a realidade, a verdade para ele, era uma projeção, né? Na verdade, há uma coisa anterior, né? E que quando ele sobe, os olhos dele vê o sol, né? Que é a luz. Seus olhos ficam tudo embaçado, sua visão fica embaçada, né? Por causa do escuro, que ele viveu no escuro. Depois ele vai se acostumando e vê o sol. Aí ele percebe, né? Durante um tempo ele percebe as fases, né, as estações da nossa época, dos nossos tempos, as estações, né, a noite, o dia, ele percebe isso, né? E depois, caso ele queira voltar, né, quando ele volta para a caverna e fala com os seus companheiros, né, sobre a verdade, a realidade, além daquilo, eles, sei lá, batem nele, chegando até poder matá-lo, né? Bom, o que isso é associado hoje? As pessoas alegam isso aqui como se fosse uma crítica, né, de uma pessoa saindo, pensando além da caixa, né, saindo da caverna, sai da caverna. Muitas vezes se relaciona com coisa que abra sua mente, veja as coisas além da sua bolha social, né? Sair da caverna é ser liberto desse status quo, né? Mas, bom, será que é isso mesmo que o texto está se referindo? Antes de tudo, a gente tem que pensar sobre Platão. Qual que é a sua filosofia, qual que é o seu desenvolvimento filosófico? Que é o seguinte, bom, existe o problema, né, na época, que é o seguinte. O homem é a medida de todas as coisas, né? Se o homem é a medida de todas as coisas e tudo mais, existe um problema que é qual? As interpretações da realidade muitas vezes é subjetiva. Aquilo que, por exemplo, sobre a moral, aquilo que é moral para os brasileiros, aquilo que é certo, pode não ser assim para um japonês, para um americano, um inglês. Existe uma subjetividade da interpretação dessas coisas. Então, como que um homem pode ser medida de todas as coisas se há
uma diversas interpretações, uma diversas formas de medir as coisas, né? Então, o que o Platão desenvolve? Platão fala sobre existe a coisa em si, que é independente da interpretação do homem. Ela é em si. Que, que isso nos leva vai nos leva também, né, à ideia do mundo inteligível de Platão, em que as coisas do mundo sensível, né, esse mundo, esse plano sensível que nós vivemos, o nosso plano, tenta imitar o modo das coisas do mundo inteligível. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Eu estou sentado numa cadeira. Quando você bate o olho nessa cadeira, você fala, pô, é uma cadeira. Se você for num estádio de futebol, também tem cadeira lá. Só que a cadeira do estádio de futebol com a minha cadeira são coisas diferentes, são diferentes. Só que você vê que ambas são cadeiras, mesmo sendo diferentes. Se você ir no Japão, ver as cadeiras deles lá, as sofisticadas deles, você bate o olho e vê, poxa, é uma cadeira. Então, para Platão, por que a gente sabe que é uma cadeira, independentemente da sua forma? Porque no mundo sensível que é o nosso, né, o mundo inteligível, as coisas tendem a imitar aquilo que é do mundo inteligível. Porque no mundo inteligível as coisas são perfeitas. Elas são exatamente em si. Ela não tem, elas são imaculadas, não tem sujeira, elas são puras, elas são em si. Existe uma cadeira perfeita. Essa ideia é uma cadeira no mundo inteligível em que nossas cadeiras tendem a imitar essa cadeira perfeita. Então essa aí é a ideia das coisas em si. Então Platão afirma isso, que há uma coisa em si. Bom, então voltando para a ideia da alegoria de Platão, da caverna, a alegoria da caverna, a gente vamos ver o que Platão fala sobre isso, né? Já que a gente conhece mais ou menos a base da filosofia de Platão, o que ele quer dizer com essas coisas, né? Porque o diálogo continua. A alegoria da caverna ele explica lá com Glauco, só que não acaba aí, há um diálogo posterior a isso. Então eu vou ler esse diálogo para vocês. É ler mesmo, não tem jeito, e espero que vocês me acompanhem. Eu vou deixar aí o link desse texto aí na descrição. Então, agora eu vou ler o texto aqui para vocês. Espero que vocês me acompanhem aí. É necessário ler o texto para a gente compreender, tá? Então Sócrates fala: e agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista à estrada na prisão. Então, ou seja, né? Tudo que vemos no nosso dia a dia pode ser comparado e similar que vemos na prisão da alegoria da caverna. Tá? Continuando. A luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível. Tá? Lembrar daquela questão. Ou seja, a ideia da alma não é... Tem que pensar aqui, a ideia da alma não é religiosa como a gente entende hoje, tá? Mas sim uma ideia de psique. Vou ler de novo para a gente compreender. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considere que se trata da ascensão da psique até o lugar inteligível, né? Ou seja, levar a nossa alma, a nossa psique ao mundo inteligível, o mundo das ideias, aquilo que eu já tinha explicado no começo, tá? Aí eu vou continuar. E não te enganarás sobre a minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis que me aparece tal como me aparece. No último limite do mundo inteligível, aparece uma ideia do bem. Bom, só um adendo, uma melhor interpretação é a ideia do bom, tá? Não sei por que eles colocam bem aqui, mas a melhor interpretação é a ideia do bom. Continuando, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver
sem concluir que ela é a causa de tudo que há de reto e de belo. Bom, ele fala que se nós conseguíssemos enxergar o bem além das coisas, além das coisas que vemos aqui das nossas interpretações do mundo aqui, né, nós enxergaremos o bem em si, o bem puro, sem máculas, o bem perfeito. Então é nítido que ele está falando da ética e da moralidade. O aspecto desse diálogo é político, né? Ele está falando exatamente se nós elevarmos a nossa psique, a nossa alma, até o mundo inteligível, quando a nossa interpretação sobre a realidade for além daquilo, da nossa tendência, né? E levarmos a forma racional de enxergarmos as coisas, nós enxergaremos o bem em si, aquilo que é bom em si. E isso é um problema filosófico profundo, enxergar o que é bom em si, independente das interpretações de todo ser humano do planeta. Não tem nada a ver com a ideia de abrir a mente, sair da caixa, porque sair da caixa, abrir a mente, não nos leva à interpretação daquilo que é bom em si, daquilo que é verdade em si. A filosofia é muito mais profunda, tá? Continuando. No mundo visível, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela é a própria, é a soberana, que dispensa a verdade e a inteligência, acrescentando que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Então, para Platão, nós só chegamos na verdade pela ideia do bom, aquilo que é o bom, aquilo que é o bom, e os governantes deveriam conhecer o bom em si, aquilo que é bom em si. E é isso que se trata desse diálogo de Sócrates e Glauco pela alegoria da caverna de Platão. Aí Glauco termina um diálogo falando: tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. A gente vê que a ideia da alegoria de Platão é quando esse homem sai da sua prisão, do mundo inteligível, no mundo sensível, e conhece aquilo que é bom em si, que não depende das interpretações subjetivas do ser humano, porque ele foi para o mundo, ele se projetou para o mundo inteligível, viu aquilo que é bom em si, conheceu aquilo que é bom em si. E é isso que é a interpretação da alegoria da caverna. E não é abrir a mente, eu vou sair, abrir a mente, eu vou transcender a realidade e não sei o que. Não, é uma filosofia mais profunda, é conhecer as coisas em si, independente da interpretação da humanidade. Se você consegue sair do status quo e conhecer as coisas boas em si, tudo bem, mas não é o que as pessoas andam falando, né? O que as pessoas geralmente falam. Então é isso. Muito obrigado, valeu.